Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Foda Podcast. Hoje, esse rapazinho aqui vai ficar feliz, viu, cara? Pauta marketing, né? Um dia desse foi sobre vendas. Esse rapaz não tá cabendo dentro de si. Olha quem tá com a gente hoje aqui, ó. Antes de a gente apresentar, dá uma chapada aqui na moça. Uma das especialistas, as maiores especialistas do estado, posso dizer assim? Ai, De moda? obrigada. Eu acredito que sim. Você vai dizer o que você quiser. Eu vou só concordar, né, Raíssa? Eu vou só concordar. Se for coisa boa, eu vou só concordar. Show de bola! E antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, porra, @Moda é Foda em todas as plataformas. Tamo no YouTube, tamo no Spotify, TikTok, Instagram, nosso Instagramzinho de lei, né, Brandão? E por conta de vocês, nós temos hoje mais um aqui, ó. Uma promo especial da Pizza Vig, a napolitana do Grupo Vignoli, nossos parceiros aqui. Taca lá, ó. Moda EH 20. É isso, Brunão? Tô correto? Falei de dessa vez. Moda é 20, olha só. 20% de desconto mais frete grátis durante todo o mês de outubro. Eu tô falando agora, ainda bem que eu tô de boa, estou bem alimentado, mas no final do episódio tu já sabe como eu fico, né? Assim tu cheio da pizza, cara. Simbora? Will, Bora. quem está com a gente? Quem está com a gente hoje, nossa amiga Raíssa Tomás. Vou ler aqui o release dela. Raíssa é cearense, apaixonada por marketing e moda, soma 12 anos de mercado, mais de 200 marcas, né, e 4 mil alunos. Ela tem um curso, um método, né? Nós vamos já é perguntar uma sobre isso. escola de marketing de moda. É isso. Sócia da Issa Marketing. Tem paixão por fazer acontecer, inspirar e ajudar o mercado. Seja bem-vinda, Igual Raíssa. vocês, né? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Já tô aí acompanhando, estão arrasando. E a gente tem uma parceria muito legal, né? Então, assim, a gente vai aqui agora dividir, somar, né, um pouco da minha experiência junto com a de vocês. E a gente com certeza vai fazer um episódio muito legal. Vai ser recorde de views, viu? Boa! Bora todo mundo enviando, É, passando para a família, todo mundo que sabe sobre marketing de moda ou quer trabalhar ou trabalha com isso. Esse podcast aqui, esse episódio é para vocês. Então encaminhem para todo mundo, manda nos grupos da faculdade. Eu quero ver aqui, ó, batendo recorde. nós vamos já fazer uma relação aí de marketing com comercial, né? Eu quero entender o papel de um e de outro. Eu fiquei de respeitar hoje, viu, a hierarquia aqui do tema, né? O William que vai ser o puxador. Inclusive, a primeira pergunta. Tu tem uma pergunta já pra gente começar, William? Bora, vamos nessa, cara. Então começa aqui, viu? O marketing de moda, cara, quando a gente vai falar de marketing de moda, né, a gente sabe que a moda tem várias particularidades e que são muito específicas. Quando a gente vai começar a lidar com os mercados, falar de varejo, falar de atacado, qual é a principal particularidade que tu considera quando tu compara o marketing de moda com o marketing para outros tipos de empresa? Para mim é uma combinação bombástica, o marketing de moda. Porque o marketing, ele fala sobre mercado, né? Ou seja, o marketing, ele já é acelerado em si. E aí a moda é sobre tendência e comportamento. Aí tu junta os dois, é a maior loucura do mundo. Eu lembro que durante o lockdown, a gente fazia planejamento diário. Isso, para quem fazia planejamento semestral, era desesperador. Tudo mudava do dia para a noite, porque as pessoas, o mercado, o contexto mudava muito. Então, a gente teve clientes que cresceram absurdamente, marcas de lingerie, marcas que adaptaram a coleção, que naquela época estava de muito brilho, para o conf, para o loungewear, né? Esses moletinhos aí que vocês estão usando agora, é uma tendência que foi plantada naquele momento, né? E para mim, a junção do marketing de moda é uma junção muito bombástica. Se a gente que trabalha com marketing já precisa estar muito antenado, atento ao mercado, com marketing de moda a gente precisa respirar isso. E é esse, para mim, o grande desafio de trabalhar com marketing de moda das outras áreas, né? De banco, de automóvel, enfim, de todas essas outras. Aí tu fez um comentário agora sobre a questão dos moletinhos, né? E me veio muito insight, porque agora tá hypado a regatinha branca, né? Sim. E aí é que eu te pergunto, assim, a moda tem muito essa questão dos ciclos, né? Como é que você vê o marketing, como é que o marketing ele percebe esses movimentos e ele vai gerando essas... Como é que trabalha isso no dia a dia, vamos dizer assim, né? Como é que detecta isso? Da onde que começa esse movimento? Tem algum local específico? Tem tem uma fonte que você, de repente, ele vai
vai observando e vê, opa, vai voltar um boletim. Que na verdade não é novidade, né? Assim, é uma coisa que já vai voltando de novo, né? Uhum. E mesmo a gente sendo num estado quente, né? Mas, cara, a moda ela consegue furar esses Sim, bloqueios, né? sim, com Essas certeza. bolhas. As tendências, elas são muito variadas. Então, numa mesma estação, você pode ter o básico e o brilho extremo, extravagante, né? Cada marca vai escolher para qual caminho ela vai seguir. Mas, para mim, o principal foco, e aí, imitando o Will, o principal drive disso, né, é a gente entender a essência da marca. Tá certo, dentro do contexto da marca, da construção dela, que assuntos eu posso abordar, o que eu posso trazer para agregar nisso. Por exemplo, hoje na nossa reunião de planejamento, já dando um spoiler aí, né? Eu apresentei o planejamento dos próximos 3 meses e falei, ó, ano que vem, no meio do ano que vem, eu quero começar a trabalhar a geração Z. Por quê? Por que é importante eu fazer isso? Porque a geração formadora de opinião é a geração Z. É a filha que está ali dizendo para a mãe, mãe, isso não é legal, ou mãe, isso é muito legal. Então, assim, é a geração que vai estar criando o nosso comportamento de consumo e é a próxima geração consumidora. Então, eu não posso, por mais que dentro da persona do cliente, né, seja essa mulher mais madura, contemporânea, que viaja e tudo mais, eu não posso esquecer dessa geração mais nova que vai estar consumindo ela depois. Eu preciso dialogar com ela. Então, assim, o nosso desafio é estar entendendo esses comportamentos e estar entendendo essas mudanças e estar, de alguma forma, adaptando isso para a realidade das marcas. Porque, assim, não é porque tá em alta o Pink Valentino, que é o que se fala agora muito de cor, que eu vou usar isso em todas as marcas. Não. Nas marcas que eu conseguir adaptar isso, massa. Vou surfar aí numa onda, vou aproveitar uma oportunidade. Mas não é para todo mundo mesmo. Então é esse filtro, né? Ainda com tendências, ainda com oportunidades, o principal é a gente ser fiel ao objetivo da marca e à A essência dela. essência, né? Cara, quando a gente vai falar de branding, quando a gente vai falar de marketing, e a gente vê muitos casos acontecendo de marcas meio que produzirem conteúdos, né, de forma muito fria para atender exclusivamente uma demanda de mercado, uma demanda, digamos, comercial, né? E hoje as redes sociais elas estão aí cada vez mais produzindo conteúdos orgânicos, né? Trazendo essa linhagem que muitas vezes quando você vai olhar tem reflete um potencial muito maior do que alguns conteúdos que são muito produzidos, Sim. né? E aí, como calibrar isso, Raíssa? Uma marca que ela tá entrando no mercado, como ela priorizar isso, né? Produzir conteúdos que são mais orgânicos ou produzir conteúdos que têm um viés mais de produção. O que tu acha que essa marca ela deve priorizar nesse momento? Vai depender muito de 2 fatores principais. O objetivo, né? Que aí a gente vai estabelecer a estratégia e a verba. Porque, assim, uma marca que ninguém conhece, uma marca que está entrando no mercado agora, ela precisa ter uma estratégia forte para ela ser notada, para ela ser vista, né? Para alguém dizer o que é isso. E aí algumas marcas utilizam estratégias variadas para isso. Até mesmo o marketing ruim, né? O marketing da polêmica, o marketing do buzz mesmo. E aí, isso vai depender muito da essência da marca. Tudo sempre vai depender disso, né? Na verdade, o branding, ele é o termômetro. Ele é o termômetro que diz o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E nesse momento, uma marca ela já precisa nascer com isso construído. Porque ela vai dizer aonde ela vai estar, onde ela não vai estar, né? E hoje existe, o que eu acho mais fantástico na minha área, é a diversidade que se tem de marcas, de propósitos e de públicos. Porque a gente, sei lá, tem 10 marcas de atacado lá dentro da agência. São 10 marcas totalmente diferentes, com estratégias totalmente diferentes, com objetivos totalmente diferentes. E eu acho que essa parte é muito, muito legal. Mas o que vai depender do que a gente vai fazer, é o objetivo que aquela marca tem e a verba que ela tem disponível. Ah, Raíssa, eu tô começando uma marca agora e eu não tenho nada para investir. Nenhum real. Você, com certeza, vai para o conteúdo orgânico, tentando trazer o máximo de viralização dentro daquilo ali, né? E hoje, o marketing é muito mais democrático em relação a isso do que há 12 anos atrás, né? Quando eu comecei... Era isso que eu ia tentar trazer aqui agora, que é o seguinte, né? Que é o boom do digital, né? Você falou da pandemia,
né, do impacto que se teve nos movimentos das marcas em geral nesse sentido. E eu acho que a internet, ela democratiza muito mais esse processo, né? Porque eu costumo dizer que na internet todo mundo é igual, né? Vamos dizer assim, né? Não importa o tamanho da empresa, a ferramenta Instagram, por exemplo, ela é a mesma para todo Pra todo mundo, mundo. É isso. né? Então, assim, você consegue, de uma certa forma, se destacar ou fazer algum material se colocando no mesmo, entre aspas, peso, vamos dizer assim, de algumas marcas, né? Então, assim, antigamente não tinha isso. A questão do budget pesava muito mais. Eu não tinha condição de fazer campanha de outdoor, por exemplo. Então, quem tinha força de campanha de outdoor, faria ou numa revista. E agora com o Sim. Instagram, democratiza um pouco mais isso, né? Teve um comentário que você fez sobre a questão da geração Z, sobre esse lance de você dialogar com essa geração que tá chegando, né? E o William falou aqui, há pouco, que as marcas, em geral, eram marcas muito frias. Existe um paralelo para mim, a gente fala muito sobre isso aqui, sobre esse conflito conflito não, esse confronto de gerações, né? A gente vem de uma geração anterior à nossa, que era muito comum pensar literalmente só comercial, existia uma forma de fazer mídia muito clara, entendeu? Ah, eu vou comprar um espaço na TV, vou comprar um espaço numa revista, vou só lançar aqui os produtos, é peça, peça, peça e tá resolvendo meu problema. E hoje não, né? Com esses movimentos dessas novas gerações, se existe uma nova necessidade. Como é que é essa adaptação entre esses dois universos, né? Essas marcas que são, sei lá, os anos 80, 90, para essas agora de 2000 para cá. Como é que você vê esse paralelo em termos de gestão, o mindset desses empreendedores? Por isso que o planejamento ele é tão importante. Porque eu não posso esquecer um nicho específico. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui, estava dando exemplo, uma marca que é mais madura. Mas eu não posso esquecer das novas gerações. Então, dentro do meu planejamento, eu tenho que ter lá destinado 10% da minha verba, 10% do meu esforço focado naquilo ali. E aí, quando eu defendo muito na minha metodologia, hoje se fala muito disso, mas eu falo disso há 12 anos, que é o marketing 360 graus. Não adianta só postar no Instagram. Eu tenho que fazer o evento, eu tenho que ter o marketing de relacionamento, eu tenho que ter o marketing de influência, eu preciso ter o tráfego, eu preciso ter o SEO, eu preciso ter uma série de estratégias para estar tendo, de fato, construindo uma marca forte, com propósito e lucrativa, que é nisso que eu acredito, né? Então, a gente não pode depositar todas as nossas energias em uma coisa só e achar que assim eu vou virar uma grande marca. Tem uma virada muito legal, eu comecei há 12 anos, né? Então, em 2010, o marketing era revista, campanhas milionárias, outdoor, jornal, assessoria de imprensa e vestir a celebridade, a personagem da novela. Aquilo ali era a estratégia de marketing, aquilo ali era a estratégia de comunicação, o P de promover, né, dos 4 Uhum. P's do marketing. E nesse paralelo, naquela época ali, em 2012, já passando um pouquinho mais para frente, começou aplicativos, blogs, e-commerce, sim. Começou tudo isso, mas de maneira muito tímida. Só que aí, duas marcas que eu posso citar nos nomes. Claro, Pode? pode. Duas marcas entenderam o potencial de mercado que aquilo ali tinham e tiraram toda a verba de marketing de revista, de jornal, de campanha, verbas milionárias e investiram aonde? No Facebook, que era a plataforma que estava bombando naquele momento. E essas duas marcas, Farm e Reserva, que eram pequenininhas, viraram gigantes em pouquíssimo tempo. Porque tiveram a visão de entender o mercado que estava se formando naquele momento, de entender exatamente onde é que o cliente que eles queriam atingir estavam e pegaram todo o dinheiro deles e disponibilizaram num canto só. Eu lembro de ter visto os números da Farm dobrar, triplicar de um dia para o outro. Eu também trabalhava no Facebook naquela época com a marca que eu era gerente de marketing. E eles não queriam investir nisso. Por mais que eu dissesse, vamos investir, era baratinho, gente, era tão barato investir. Eles não queriam continuar com o anúncio na Vogue, queriam continuar com campanhas caríssimas, continuar com tudo isso. E viram, aí a marca era muito maior do que a Farm naquela época, mas era muito maior mesmo. A marca que eu trabalhava faturava 90 milhões por ano. Em 2012 isso era muita coisa. Talvez hoje aí seria entre um grupo gigante desse. E a Farm passou Bonito, né? bonito, fazendo vídeo, trabalhando com branding, né? Tendo essa identidade muito bem construída, essa comunidade e tudo mais, com todas as polêmicas que a marca teve, gente, e tem. E todo gigante não consegue evitar mais isso.
né? Somos pessoas, temos hábitos, costumes, valores diferentes. Então a gente não agrada todo mundo mesmo. Isso é até um exercício que eu tenho que fazer na minha terapia, de entender que eu não vou agradar todo mundo. E a marca é assim também, né? Então, assim, ela tem muito mérito. Hoje é o case nacional, tá no mundo todo. Porque entendeu esse contexto. Porque investiu em marketing quando ninguém mais investia. Há 12 anos atrás, marketing era um plus. Era o diferencial. Quem investia em marketing se diferenciava. Hoje, investir em marketing não tem diferencial nenhum, é obrigação. Pronto. E aí você falou sobre a questão do paradigma, né? Que lá atrás era a questão do digital chegando com o Facebook. Eu sinto que essa geração que mais anterior ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Lógico que nós estamos falando aqui, 10 anos se passaram, né? Hoje a galera tá muito mais aberta, a tecnologia desse rapazinho aqui evoluiu bastante, então todo mundo tá com a atenção aqui, se virou que meio com uma coisa meio que óbvia, né? Uhum. Mas assim, tinha essa dificuldade de vencer esse paradigma, né? De, porra, peraí, eu tô acostumado a fazer isso há bastante tempo, vou ter que mudar agora. Sim. E aí vem a questão do nicho, pegando um gancho que você falou, né? Que assim, é muito difícil hoje, seja em qual segmento você vai trabalhar, se é moda ou se é outro, você dizer que vai atender todo mundo, né? E na moda, eu vejo que as marcas que estão chegando, ou as marcas até que já existiam, que estão deixando muito claro qual é o nicho que vai trabalhar, elas estão tendo um pouco mais de assertividade, né? Porque a mensagem, ela fica muito mais clara. Esse senso de comunidade, ele fica muito mais claro. Não dá pra ser Coca-Cola. Não dá pra ser Coca-Cola. Uhum. Coca-Cola, ela não pode ser nichada, né? Ela tem que vender pra todo mundo. Mas na moda, cara, eu acho que é quase que uma obrigação hoje fazer isso, né? Então, tanto quem tava antes tem que se adequar, como quem tá chegando agora tem uma puta oportunidade de escolher. Não, peraí. Já que eu vou entrar, é moda masculina. É moda masculina que trabalha, tá com o David esses dias, né? Moda masculina que trabalha crochê de forma autoral e XY. Então, assim, esse eu acho que é a pega, né? Como é que você vê essa definição de nicho em relação à relevância dentro do negócio? É muito incrível porque é exatamente o que eu faço, né? É mercado. E aí, se a gente entender que há 10 anos atrás eu tinha 10 mercados e hoje eu tenho milhares de mercados, é sensacional entender. Isso é uma oportunidade, né? É. Exatamente. É sensacional entender que a personalidade, a originalidade é muito incrível trazer para o nosso trabalho. Porque a gente é único, não tem ninguém igual a mim. Mesmo que eu tivesse uma irmã gêmea, ela não seria igual a mim. Ela teria algum comprimento do cabelo diferente do meu, de repente, teria algum sinal que eu não tenho. A personalidade, os valores Total. dela, a experiência, o propósito de vida dela seria diferente. Então, assim, Tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Tá? Né? as marcas são assim também. E a questão é exatamente essa. Você não tentar ser igual ao outro. Você valorizar o que só você tem enquanto marca. Por isso que quando a gente faz planejamento para os nossos clientes, 25 marcas, quantas marcas forem, a gente chega para ele e pergunta qual é o seu objetivo. Qual é a sua essência? Qual é a sua estrutura? Qual é a sua equipe? Quais são os seus diferenciais? Gente, é muito diverso isso. E eu acho que é aí que tá a beleza, aí que tá a riqueza de toda essa informação. Hoje a gente consegue se comunicar com pessoas que acreditam no mesmo que você. E é essa a ideia. E que é essa que é a Que é beleza da o- internet, né? Porque, tipo É. assim, a internet, ela deu esse boom, esse leque de oportunidades, e você consegue, dentro da internet também, identificar de forma mais rápida o seu nicho, né? Exatamente. Ou seja, eu não tô restrito agora à minha rua, ao meu bairro, à minha cidade, né? Uma vez que tá na internet, você consegue dar acesso a todo mundo, fica mais fácil de você conseguir, né, E tem outra coisa também que, trazer essa galera. que fecha essa pauta, assim, em termos de leitura, é a questão da conexão, né? A gente tá falando de conexão. As pessoas, elas se conectam com pessoas, né? E as Exatamente. marcas, elas precisam ter essência, elas precisam ter personalidade, elas precisam se comportar também como pessoas. E eu acho que dentro desse paralelo que é feito, né? Essa construção do branding e desse coração que pulsa dentro da marca é que é o grande fio condutor do negócio. E como a gente se É um relaciona... lugar, né? A marca, Exato. ela se torna um lugar onde as pessoas se sentem pertencentes. Exato. Imagina o quão incrível é você lidar, você conviver com pessoas que não são da tua família, que não são, às vezes, da tua cidade, da tua região, mas que acreditam na mesma coisa que você. Que sentem as mesmas dores que você sente e que valoriza a mesma coisa que você valoriza. Você tem assunto pra falar pra sempre. É igual a gente aqui, tipo, É, realmente, eu acho Exatamente. difícil terminar em 40 minutos, viu? Aí, ó. Porque a gente- somos apaixonados, amamos o assunto e essa conexão realmente faz com que a gente aqui evolua absurdamente. Então, é do mesmo jeito com as marcas. Eu tenho a Farm.
Qual era a marca que falava de sol, de praia, de areia, de pé no chão? Qual era a marca que tinha toda essa essência, que dizia assim, eu vou de manhã antes do trabalho pra praia e eu saio depois do meu trabalho pra praia? Ninguém falava disso. Não tinha coragem de assumir isso, né? Exatamente. Aí Porque ela era pegou uma contra totalmente o legião status quo, né? Total. Exatamente. menina Total. carioca que faz isso na essência dela e trouxe isso pra E, esse lifestyle e trouxe esses valores pro mundo mesmo. a gente... Gritou, né? Gritou Total. essa verdade dela, né? A gente tava falando esses dias sobre marca autoral, né? E a gente, olhando pra Farm, ela também nasce dessa forma, né? Como uma marca autoral, que tem um autor por trás daquilo, uma personalidade que às vezes é muito construída em cima de um estilista, né? Uhum. E a gente tava refletindo, cara, a marca ela é tão consistente na sua essência, né, que ela é muito fiel àquilo e aqui ela continua com esse beat autoral, mas muito mais amplo, porque ela consegue ser fiel à verdade que ela acredita, né? Isso. E por que a Farm se diferenciou dentre tantas marcas cariocas que existiam nessa mesma época e que também falavam disso? Porque ela teve ousadia desde o primeiro momento, Uhum. né? Porque eu já escutei várias palestras do Marcelo, da Cátia, do André Carvalhal, que foi gerente de marketing há muito tempo lá, que ele dizia assim, o não a gente já tinha. Uhum. Então a gente ia lá quando era uma lojinha para pôr parceria para Tok Stock, para Havaianas, para Chandon. Eles pelo menos ouviam falar no meu nome. E Eles foi- pelo e- menos Já ouviam. colocava na mesa, né? Eles pelo menos ouviam. Uma pessoa de lá tinha ouvido falar. A pessoa que leu o meu e-mail ouviu falar. E a Issa, os nossos clientes, eles são muito construídos nisso. A gente não bloqueia as ideias, não. Várias vezes eu já mandei e-mail para Granado, para Chandon, para Havaiana, para Tok Stock, falando das marcas que a gente trabalha. Uma hora vai dar certo. A história do plantar e colher, sabe? Tô ali plantando. Ei, Uma Raíssa. hora Tá a colheita semeando. chega. E eu falo muito que o branding ele é um grande jogo de sedução, né? Existe um grande envolvimento ali, é um passo a passo de que gera uma relação que é uma conexão que é muito forte, né? E as pessoas Uhum. acabam, de fato, se fidelizando, no final das contas, às marcas. E esse jogo de sedução, ele passa pelos pontos de contato que vai até a loja ponto físico, né? Hoje a gente fala muito do digital, mas o Omnichannel tá aí para poder justamente fazer esse 360 Comercialmente graus. falando, né? Comercialmente É, falando, o Omnichannel seria esses pontos de contato aí que o marketing tanto fala, né? Sim. Dando acesso den- aos clientes para compra, né? Enfim. exatamente. E aí, Raíssa, como é que tu vê essa necessidade, né? Dentro do propósito e dentro da estratégia comercial das marcas, do Omnichannel, né? E qual a importância disso também, a relevância que tu acha nesse sentido, quando eu falo do branding. Uhum. Eu acho que já passou da hora. Eu acho que a gente tem que botar mesmo o negócio pra frente. Amaro existe aí há, sei lá, 7 anos, 8 anos. E sempre falou sobre isso e cresceu absurdamente porque entendeu que precisava unir o físico com o digital. E as marcas, elas só entenderam isso, pelo menos aqui no Ceará, com a pandemia. Quando fechou, foi obrigada a fechar e não tinha como vender se não fosse através do digital. Então, assim, na minha opinião, já passou da hora da gente entender que tem que ser integrado. Que eu tenho que ter a opção de comprar na loja, receber em casa, de comprar no site e retirar na loja. É, há uns 6 anos atrás, isso também era uma dificuldade fiscal, logística muito grande. Hoje não é mais, né? Melhorou. Mas É, ainda tem a sua hoje é complexidade. possível. Hoje já dá pra Vini, começar a hoje é conversar. possível. Então, assim, é difícil, mas assim, eu acho que nada que é conquistado é É fácil. fácil isso. E aí a gente vem aí, vê exemplos e acaba deixando pra fazer depois, é a última a fazer. E é isso que me angustia. Enquanto profissional de marketing de moda, é dizer pro meu cliente, assim, passar, porque é um processo educativo, né? A gente falou aí Sim. de gerações. E a gente tem essa missão, é obrigação de todo mundo que trabalha com marketing, que todo mundo trabalha com moda, educar o mercado, conversar sobre, dialogar. E por isso a gente ensina, né? Por isso que a gente também tem a escola de marketing de moda, foi exatamente para mostrar para o mercado o que eles precisavam fazer, o que eles tinham que estar atentos. E aí, nesse sentido, é muito frustrante para mim
falar várias vezes para a marca, você precisa ter responsabilidade social, você precisa cuidar da sustentabilidade da sua empresa, financeira, social e ambiental. Você tem que trabalhar com propósito, ter propósito na sua marca. Você tem que ter tecnologia, dados, informação. Gente, eu falo isso para todos os meus clientes, para todos os meus alunos, há pelo menos 6 anos. Agora sim, Raíssa, assim, na boa, assim, eu entendo o que você está falando, concordo com você, mas existem fases para você implantar cada Até etapa porque dessa, o né? timing depende. Porque, por exemplo, eu implantei um aplicativo que na época, 2010 também, foi 18 mil reais, que hoje seria uns 50 mil, tranquilo, que ninguém acessou. Porque o mercado, naquele momento, não estava preparado para isso. E tem muita gente que não tem esse recurso para poder fazer esse investimento também, né? Eu acho que Exatamente. assim, o que fica para mim desses comentários é que a mentalidade tem que estar implantada. A viabilidade da implantação de fato na prática, né? Isso vai depender do tempo, do orçamento de cada marca, das possibilidades. Mas a mentalidade tem que estar desde a origem do negócio Isso. E bem você claro, né? pode adaptar. Não é que todos os computadores, todos os iPads da loja vai ter que ser da Apple. Aham. Uhum. Você pode adaptar desde que você esteja ali dentro do contexto, desde que você esteja, de fato, se atualizando. Porque é um processo, com o resultado você vai melhorando. Claro. A questão toda é sair da inércia. Agora sim, vamos lá, certo? Para não ficar uma coisa também só de falar, lógico que não foi a intenção, mas para quem tá começando agora, ou para quem tem uma marca ainda que tá pequena, vamos dizer assim, Uhum. certo? Porque é legal falar da farm, da reserva, que deram no meu entendimento, né? Deram esse tiro de bazuca, né? Concentraram toda a verba que tinha, e nem importa o tamanho da verba, concentraram toda a verba que tinha no Facebook, na Apple, no digital, e deu certo. Podia também não ter dado certo, né? Com certeza. Mas assim, como deram certo, são elas que viram case, são elas que viram livros, são elas que são convidadas para palestrar, né? Quem não dá certo não tá na mesa, não tá, enfim, não aparece também, né? Mas que bom, porque são realmente dois exemplos muito, muito importantes para o nosso cenário, né? E são duas marcas que a gente realmente monitora e acompanha, né? Mas, para quem realmente está começando a fazer esse projeto, certo? A gente falou de duas coisas aqui, né? A gente falou da questão que você até falou, eu até vi a sua mandala lá, né? A mandala do marketing, né? Que são coisas que a marca tem que se conectar. Falou sobre o ponto de contato. E o William falou sobre Omnichannel. Omnichannel. Dá um desconto aí, galera. Certo? Mas vamos lá. Na prática, como é que começa essa esteira, tá? Assim, por onde você acha que em termos de marketing, na realidade de hoje, as marcas deveriam começar a tatear? E sobre canal de venda também, né? Se você pudesse, eu sei que não é sua área direta, né? Mas acaba Baseados que. nos Nós vamos já clientes. falar sobre isso. Vou já puxar essa pauta aqui. Aham. Mas em termos de começar também, por onde você acha que as marcas deveriam começar? Tá ótimo. A primeira questão é a essência. Nem começa a marca, não bota para vender se você não tem o branding dela bem definido. Aonde você quer chegar, para quem você quer comunicar, você tem que ter esse planejamento bem claro. Que é o porquê dela existir, né? Exatamente. Por que tua marca existe, né? Porque isso vai ser termômetro para criação de coleção, isso vai ser Claro. termômetro para tudo que você Qual vai é o fazer. problema, afinal de contas, que tua marca vai resolver, né? Exatamente. Legal. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, claro, que é o desenvolvimento do produto, né? O terceiro ponto é o canal de distribuição. Eu vou fazer ela online, eu vou colocar vou botar num quartinho da minha casa, eu vou vou fazer uma pop-up, lojas temporárias que vão migrando, né? Hoje tem muito isso. Tem marcas que são nativas digitais e que vão fazendo itinerários Sim. com os produtos. E, claro, o e-commerce, né? Hoje tem plataformas de todos os tamanhos, de todos os tipos, de todos os custos. Então, assim, eu começando uma marca hoje, eu começaria ela no digital. Não começaria ela fisicamente. Ou se for fisicamente, no máximo nesse No conceito menor de custo nesse conceito de possível. pop-up, né? De ir Isso. fazendo degustação de espaço, local, de tamanho, né? Exatamente, no menor custo possível. E aí uma coisa que é muito importante para quem está começando e não tem recurso, né? Parcerias. Tá, a minha amiga tem uma marca fitness. Eu vou me juntar com ela para lançar a minha marca casual. Para lançar junto com ela, vou pedir a ajuda dela daquilo ali, vou pegar a informação de quem já fez, de quem já está no caminho. E o squad. Quem são as pessoas que representam a tua marca? Porque assim, Raíssa, não tem verba para influenciadora. Influenciadores somos todos nós, Sim. né? Uhum. O meu marido, ele tem um Instagram de comida, que nos te indica. Sigam aí. Aproveitando o jabá. Arroba. Que nos te indica. Tá É de legal. restaurante, Show de toda vez bola. que a gente viaja e tal. A pessoa que todo mundo da minha família, que todos os meus amigos, que até os meus alunos perguntam sobre comida, é pra ele.
E ele tem, acho que é 200 seguidores no Instagram. Mas ele influencia demais com isso. Porque ele entende, porque ele conhece, porque ele come, ninguém fala com ele. É sagrado aquele momento. Sim. Então, todos nós somos influenciadores para assuntos diversos. Por exemplo, eu sei que eu influencio muito as minhas alunas e as pessoas que me conhecem a comprar livro, a fazer curso. A PUC já vendeu várias pós-graduações por causa de mim. Porque o pessoal vem para mim, se tu gostou mesmo? Vale a pena investir 20 e tantos mil nessa pós? Eu falo, vale, vai lá. E é uma pessoa que você conhece. Assim, não é o seu caso, mas é o poder da microinfluência, né? Vamos dizer assim, Isso, né? É que exatamente. não é o seu caso em termos de influenciador, assim, mas é que muitas vezes é a confiança, né? A gente Exatamente. tende a botar dinheiro, a investir, a acreditar ou a fazer Uhum. quando aquelas pessoas do nosso ciclo fazem, né? Que eu tô falando isso, e eu Exatamente. acho que as marcas, elas, de uns 2, 3 anos pra cá, acordaram muito forte pra isso aí, né? Exatamente. Dividir o orçamento de verba, você tá falando da verba, né? Dividir a verba entre um grande influenciador e começar a trabalhar entre micro-influenciadores, né? Isso é uma Exatamente. tendência que eu vejo muito forte de um tempo pra cá. E Exatamente. tem outra coisa nessa pauta aí também, Vini, aproveitando o gancho, é o seguinte, né? A gente, há um tempo atrás, a gente via muito também essa coisa do influenciador fazendo o trabalho porque estava sendo pago para fazer o trabalho. E, tipo assim, é como se eu pagasse o André. Ei, André, tu não tem nada a ver com o universo de comida, mas vai lá e posta um prato meu, porque tu tem Uhum. influência, né? E hoje a gente consegue ver, de fato, quem são essas pessoas que realmente vivem aquele contexto de que está sendo transmitido e a credibilidade, né? Total, ninguém engana mais ninguém. Assim, é uma coisa que você nem adianta você tentar, sabe? Por exemplo, o André acabou de falar, tem 200 seguidores no Instagram. A quantidade de cliente que foi no Bareta, porque ele vai no Bareta toda semana, é absurda. Porque ele é apaixonado, ele ama. Então, assim, a influência, ela tá dentro da gente de várias maneiras. De uma compra supérflua no supermercado a uma viagem que a gente faz. Então, assim, como estratégia para uma marca que está começando, sem dúvida nenhuma, define um squad, quem são as meninas que representam a tua marca, como é que elas podem aparecer aqui. E não, elas não precisam trabalhar com isso. Várias vezes eu utilizei estratégias de marketing, de indicação, no dia do amigo, nisso e naquilo, para juízas, para médicas, para nutricionistas, para pessoas que influenciam as pessoas que estão ali do lado dela, né? Não necessariamente uma influenciadora digital. Então, eu usaria essa estratégia aí, unindo forças, pedindo também os favores, que todo mundo que começa precisa pedir. Claro, tem que ter Total. vergonha pra poder fazer isso, né, Exatamente. cara? Precisa pedir e gerar barulho. E assim, E se tu... você vai pensar comercialmente falando, né? Você pega um micro-influenciador, ele tende a ser mais barato o investimento nele, ou muitas vezes até parceria, né? São as Uhum. famosas Exato. permutas. E a taxa de conversão ela é altíssima, ou seja, faz com que o CAC muitas vezes beire a zero, né? O que você quer? Você quer vender ou você quer estar de fato se conectando àquela influenciadora por estar se conectando àquela influenciadora porque o teu amigo que tem uma marca X diz que funciona, né? Uhum. Tem muito disso também, né? Então, assim, se você parar para racionalizar essa operação como um todo, né? Não importa nem se foi hypado o teu post ou o conteúdo. O que importa é se ele converteu, né? E o que eu percebo é muito isso. Essas grandes influenciadoras, salvo algumas exceções, obviamente, né? Elas perderam muito esse poder de força dela, né? Essa é uma coisa que eu vi. Eu vi até um comentário mais polêmico um dia desse, né? Falando que o mundo está cortando os influenciadores. Em que sentido, né? Os influenciadores também entenderam que eles têm um poder muito forte de venda e eles começaram a criar suas próprias marcas, né? Fazer as Uhum. colaborações. Ou seja, ele não está só mais patrocinando dentro daquela história de ser verdadeiro, eles não estão só mais sendo um cabide, vamos dizer assim, né? Uhum. Eles estão agora fazendo colaborações com as marcas ou muitas vezes lançando suas Sua próprias própria marcas, marca. seja em qual segmento for, né? E eu vejo que é um pouco disso. E do lado de cá das marcas, né? O que, é que eu vejo elas fazendo também? Começando a mostrar os bastidores, né? Ou seja, nessa crença dos micro-influenciadores, quem faz as marcas acontecerem, como um estilista, um designer, alguém do corte, enfim, o time do RH, sei lá. Essa galera que tá ali no backstage, também, nessa tendência de micro-influenciadores, viram influenciadores da própria marca, né? Então, assim, esse movimento, por mais polêmico que ele seja, ele tá acontecendo e é real. E quem entender melhor essa dança, esse Uhum. jogo, né? Esse jogo da sedução, né? Gente, é É, tudo questão de exatamente. estratégia. A gente tem um cliente que tem 8 mil funcionários, é uma marca enorme. E aí eu peguei e pedi para eles colocarem lá no endomarketing que todos os colaboradores que tivessem celular e tudo mais, acesso à internet, teriam que repostar todos os conteúdos da marca.
Todos. E aí isso entrou em meta deles lá, tudo mais. A gente cresceu 10 mil seguidores em um mês, sem gastar R$1. Olha que louco, cara. Porque a gente pediu esse, que eu chamo de engajamento coletivo. Nem sei Uhum. se existe alguma metodologia, alguma coisa assim. Mas é uma estratégia que a gente utiliza lá dentro que a gente chama de engajamento coletivo. E aí a gente trouxe esse desafio para eles poderem divulgarem a marca onde eles trabalham. E isso foi sensacional. A gente não tem números de venda ainda em relação a isso. Com certeza já teve algum tipo de Mas vai resultado. converter uma vez Com que essa, certeza. uma vez que essa galera que tá engajando tem match com conexão. tem conexão com a empresa, né? São todos os colaboradores, né? Da venda ao corte. Então, foi muito legal. E outra coisa, eles ficaram muito orgulhosos, viu? Foi um processo que até fortaleceu a cultura da marca e tudo mais. Foi muito legal, a gente teve uma adesão muito boa. E nesse processo todo, eu considero que a influência, independente do nível dela, porque hoje a gente tem níveis de influência, né? Ela sempre existiu, não é uma coisa nova de 6 anos pra cá, é uma coisa que sempre existiu, com capa de revista antigamente, com a personagem da novela antigamente, com o médico que indica fulano, cicrano, beltrano. Até é engraçado, tem um parceiro da gente que eu sempre indico, porque eu tive resultado com ele, Claro. não ganho nada com isso, Uhum. mas eu indico ele porque ele trouxe resultado pra gente. E aí ele pegou e me babando e me mandando presente. E aí eu sem entender. Eu falei assim, gente, porque eu sei que ele tá fechando os clientes, mas por que que ele tá, enfim, né, me agradecendo tanto? E aí eu peguei e perguntei pra ele, né? Eu tinha uma certa intimidade. Falei, o que foi que aconteceu? Ele, não, a tua indicação aumentou nosso faturamento em R$200 mil. Eu fiquei... Porra, né? Até É. contando, assim, eu fico sem conseguir raciocinar direito. Porque eu te indiquei. Olha o poder da A influência. gente não sabe, a gente não sabe O nosso poder de poder, influência. Exatamente. Então, assim, independente de como a gente vai trabalhar isso, a gente precisa ter dentro do nosso planejamento. Independente da verba da marca ser 0 ou ser milhões. A gente precisa entender como é que a gente vai trabalhar isso. E eu gosto muito de trabalhar de maneiras variadas. Não abro mão das influenciadoras grandes, porque para posicionamento é sim muito importante. É sim, agrega muito valor à marca. Eu mesma sou muito refém desse tipo de estratégia como consumidora. Sim. Então, eu sempre penso que a coisa é mais cara do que ela realmente é. E aí, quando eu sei o preço, porque a influenciadora que eu adoro, que eu admiro, Falou, usou, já. Aham. eu compro Já na mesma tangibilizou, hora. já tangibilizou, né? Eu compro na mesma Mas hora. eu acho Então, que é tá- sim importante. Mas eu acho assim, entendeu? Raíssa, mas é aquela história, né? Vai de fases do negócio. Quando você tá começando, você nem dá. Então, você não, nem que você queira fazer isso, não vai rolar. Então, vai na micro. E depois que você vai começando a ter um aumento de orçamento, você vai tateando, né? Total. Então, eu acho que Tem uma frase que eu sempre falo, que é pequenos passos, passos rápidos. Então, você vai dando pequenos passos, mas você não vai esperar para dar Sim. o próximo. Gostei né? dessa... Massa. Aí. Já bota, Grandão. já bota Já aí prepara as esse aspas. gatilho. Porque ele quer que a gente fale 1 minuto sobre isso. Acabou de falar. Cara, basta, o REC já foi. Ei, Raíssa. Só vai uma parada aqui bem rapidinho, Vai. William. Desculpa, tá? Senão eu perco o fio da meada aí. Você falou sobre esse lance de todos os colaboradores serem divulgadores, né? Influenciadores do projeto, né? Eu tinha visto uma matéria, acho que foi da Magalu, há um tempo atrás, que é um colossal, que ela fez com que isso foi antes da pandemia, tá, galera? Porque, Eu lembro. pois é, falar da pandemia agora, né? Uhum. Mas ela fez com que todos os vendedores de loja dela, gerentes, etc., usassem as próprias redes sociais para divulgar os produtos da marca, né? Então, tipo assim, tem a Magalu que faz o trabalho, a mídia nacional, mas o cara ali na cidade dele, ele podia divulgar para aquela rede em volta dele, né? Sim. Uhum. E aí começar a gerar cupom de desconto via o gerente. A capilaridade que eles geraram. E aí, olha que louco, né? Olha que louco. E aí a gente fala sobre combinatividade. Muitas vezes essa sacada aí, assim, que eu achei genial, porque eu acho que a genialidade tá aí, sabe? Inovar, eu acho que é você pegar algo e você tracionar para aquela tua realidade, né? Olha só, de repente, não sei onde foi que surgiu essa ideia, mas para mim tem tudo a ver com o que a Magalu fez. E a Magalu tá em outro segmento, Uhum. de eletro, enfim, tem nada a ver com moda, mas você pode aprender com isso. E uma das nossas ideias, a gente até trouxe já algumas pessoas de outros segmentos, é para exatamente aproveitar com isso, sabe? Programa de fidelidade, por exemplo, quem mais faz bem feito isso é a galera de
empresa aérea, entendeu? Sim. Então, se eu quero implantar um programa de fidelidade, eu tenho que ir lá ver a Latam faz, como a Gol faz, entendeu? Tá tudo certo, né? Às vezes a gente se fecha tanto pro nosso segmento e perde a oportunidade, por exemplo, de fazer essa campanha incrível que foi feita aí. Eu tô tentando fazer esse paralelo aqui entre a Magalu que você falou, porque eu vejo conexão, né? Esse foi, tá? Mas assim, eu acho que é isso, a gente tem que ter essa antena ligada. Quem geralmente é do marketing, da venda, né? Tem um pouco mais disso, né? Eu tenho um amigo que é consultor, que ele fala o seguinte, Só para te dizer que eu acho que é claro, muito legal. O insight dessa estratégia foi o quê? A gente teve reunião com o comercial e viu que todo mundo era apaixonado pela marca. Todo mundo era apaixonado pela marca. Era muito amor. Eram profissionais que trabalhavam, eles têm 30 anos de mercado. Trabalhavam com eles há 20 anos. E aí eles falam assim, Raíssa, poxa, eu quero que a marca seja mais conhecida. Me dói se alguém vem aqui e não conhecia a marca. E aí eu falei, não, tudo bem, a minha verba tá bacana, vai mudar isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. e Tu se, divulga né? a marca todo dia? Aí. Na mesma hora eles ficaram sem reação. E aí eu falei, tu divulga a marca todo dia, tu comenta em todas as fotos, tu curte tudo, tu publica nas tuas redes sociais a marca que tu trabalha, porque eu tô vendo que tu ama muito. E aí ela falou, não. Aí na mesma hora eu falei assim, pois pronto, desafio lançado. Tá aí a Todo mundo. solução, né? Exatamente. Aí entrou dentro do RH, entrou no endomarketing. E é muito legal, porque assim, isso já faz um tempinho, mas continuam fazendo isso. E o tempo todo. ficou aprendizado, né? Não, e Da melhorou ação, né? muita coisa, muita coisa, muita coisa. Porque até assim, o banco de currículo para trabalhar na marca é gigantesco. É todo mundo querendo trabalhar lá, porque o próprio colaborador divulga e fala que As pessoas é querem fazer incrível, parte, né? quer fazer É. parte também. E é uma marca que tem várias fábricas no interior do Ceará, que tem várias lojas também. Então, assim, faz muita diferença pro nosso mercado, sabe? Cara, e assim, a gente tá. E aí, pegando essa. A gente tá falando de amor pelas marcas, né? A gente falou por esse viés. Falou também sobre a questão de verdade, das verdades, né? Sobre conexões. Também foi o que a gente tocou aqui na pauta. E, cara, quando a gente vai falar de marcas vivas, a gente fala de histórias, Uhum. né? A gente fala de histórias que abrangem tudo isso que a gente tá falando aqui, de conexão, de verdade, de amor e tudo. Hoje, quando a gente olha para algumas pautas e para algumas marcas, a gente vê a verdade em alguns pontos e a gente vê outras marcas, como a gente falou no começo, marcas mais frias, né? Qual é a importância que tu acha, Raíssa, das histórias que estão por trás das campanhas? Eu, particularmente, eu sou muito sensível a isso, né? Porque na minha construção, nos meus valores, a emoção, ela é uma coisa indispensável. Eu sou muito sensível, eu sou muito emotiva. Eu rio, eu choro, eu gargalho, né? Só não grito. Só não grito, mas a emoção, ela é uma coisa indispensável para mim. Mas quando a gente fala do profissional, do mercado, vai depender do objetivo, né? Tem marcas que já nascem com uma data de morte, digamos assim. Tem marcas que já nascem sabendo que elas não vão perpetuar, que elas não serão para sempre. Que é um ciclo, que é uma oportunidade daquele momento. E tudo bem, gente, é mercado. Você vai enxergar ali uma oportunidade, por que você não vai aderir a ela e vai ganhar alguma coisa com isso? E vai gerar emprego e vai fazer sua parte naquele momento, né? Quando a gente fala de longo prazo, de perenidade, eu considero que emoção é uma coisa indispensável. Eu considero que a gente precisa ter significado. E aí é um posicionamento do que eu trabalho e do que eu acredito. Mas, assim, não condeno. Eu acho que se... Não julgo, né? Eu acho que se tem marcas que nascem de oportunidades. E tudo bem se ela for lucrativa naquele momento e se ela fizer a diferença naquele momento e depois não existir mais. É o posicionamento Show. dela, tá tudo certo, né? Eu acho que eu sou apegada. Eu sou uma pessoa que eu tenho apego, eu tenho o amor por aquilo ali, então não tem como dissociar. Mas, assim, tenho vários amigos que abriram lugares de comida, que já fizeram produtos físicos que atendiam uma demanda pontual e que ganharam muito com isso, que mudaram de vida com isso, e tá tudo certo. Show. Eu posso Boa. fazer um pouquinho pra minha sardinha? Posso, cara? Assim que fala, né?
Cara. Consegue ir pro lado aqui? Então, Pode? tem uma pergunta aqui, se a gente for virar o barco muito, muito forte... Eu quero falar de vendas, cara. Pronto, então deixa eu fazer essa pergunta antes. Vai, Que Will. depois a gente entra nessa... Não, hoje você que manda, cara. Hoje eu tô tranquilo. Que a É gente tá- difícil pra mim, certo? Pelo meu... Você se segura. Fico segurando aqui, mas vai lá. Não, rola. tem já dias, já que tá eu- sobre tem vendas. dias aqui que eu tenho que ficar batendo o sino aqui, cara. É desse jeito. Mas Tá é rolando, bom, tá mas é rolando. bom, cara, porque sempre existe uma colaboração É, muito muito legal. boa em cima da dinâmica. Sim. A gente tava falando aqui, Raíssa, a respeito dessa dinâmica de influenciador, né? Sobre esse lance das marcas se colocarem dentro de uma posição aí de se utilizando dessa base da verdade dos influenciadores para poder se construírem. A gente tem alguns exemplos de pessoas, de personalidades, né? E também de marcas que produzem conteúdos de forma polêmica e de forma intencional, né? Sim. Para poder gerar o famoso buzz, Sim. né? O famoso buzz. E a gente vê que algumas estratégias estão alinhadas ao branding da marca, isso faz parte do contexto, mas tem outros casos que a gente vê que é meio que um tiro, né? Ali, pontual para poder gerar ali uma propagação da informação. Uhum. O quanto que tu acha que isso pode ser positivo e o quanto que tu acha que isso pode ser nocivo para a vida da marca, por exemplo? Vai depender da essência dela. Porque, por exemplo, eu tenho uma marca como cliente, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é um amigo muito especial, que ele fala, se não for para comentário, eu nem vou fazer. Comentem, positiva ou negativamente, falem de mim e do que eu acredito. Ele tem um propósito por trás. Nada é feito de uma maneira aleatória. Tudo é pensado. E, sim, geram comentários negativos, mas para o propósito da marca tô nem aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se ela assumiu o que é isso, né? Tô nem aí. É uma coisa pensada, estratégica, calculada. Isso eu defendo. O que eu não... E, assim, eu até acho que o buzz negativo feito pela Bauman, pela GK, pela Anitta, né? Aquilo ali tem um propósito e no final tem um resultado. Eles fazem conscientemente. Então, gente, a estratégia deles. Sou consumidora desse formato? Não. Não sou, mas é o meu perfil consumidor. Sim. Uhum. É o meu jeito de consumir. Conheço pessoas que dariam tudo de dinheiro que tivesse na carteira para comprar o tênis surrado, o tênis rasgado. Aham, é isso. Tem mercado pra todo mundo, cara. Isso. Essa que é a verdade. O lance é você literalmente saber quem você é, né? Exatamente. Se assumir, literalmente, Exatamente. entendeu? Se eu quero polemizar, foda-se, é isso mesmo, entendeu? Aí, no caso, a assessoria, a agência vem e fala, é isso, bonitão, pois eu vou envelopar Bora. isso aqui. É isso aí. Entendeu? Exatamente. Vamos só colocar a estratégia nisso, né? Pra não ser uma coisa meio que... Uhum. Aleatório. Aleatório. Exatamente. Até porque, assim, se é pra gerar buzz, vamos gerar, né? Vamos fazer isso de uma maneira estrondosa. E alinhado com o contexto Exatamente, exatamente. Assim, a única questão que eu não concordo de gerar buzz é quando você fere de alguma maneira outra pessoa. E aí eu acho que é um conteúdo sensível e que sim, você precisa ter muita responsabilidade, né? Você pode fazer isso inúmeras vezes de maneira ingênua, pode ser sem querer. Acho que ninguém, na verdade, acho não, ninguém é passivo de erros. A gente erra o tempo todo e a gente tem que ter humildade de pedir desculpa quando tem que pedir. E eu acho que o buzz gerado em cima da dor de outra pessoa é um buzz nocivo e que não 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 vale a deve. pena. E que não vale a pena, né? porque eu acho que nada vai compensar aquilo ali. Total. Mas se é uma coisa de marca, gente, se querem fazer uma bolsa de saco de lixo pra gerar buzz, Se tem alguém que paga, né, amigo? Assim, se querem fazer uma ação de um desfile com os Simpsons, se querem fazer uma bolsa de alvejante, é o negócio deles. E tem pessoas que pagam e que compram, que desejam e que sustentam isso. Então, acho que não cabe julgamento. Quero fazer aqui 3 micro pautas, certo, Will? Vai, cara. Obrigado, Vai. cara. Tá contigo, Primeira cara. delas, certo? Entender qual é o limite de atuação, onde começa e termina o marketing, onde começa e termina o comercial. Né? Porque existe uma literatura mais moderna que coloca o comercial dentro do marketing, né? Mas
como agência, vamos falar da Issa, né? Assim, como agência, onde que ela começa e onde ela termina essa atuação em relação ao comercial? A gente não vende. Eu Certo. não tô ali na. Quer dizer, às Não, você vezes tem- eu ainda vou, viu? Às vezes eu ainda vou. Às vezes tem, por exemplo, tá tendo um evento, um lançamento, e aí eu tô lá. Gente, eu não consigo. Eu começo a atender. Ah, tu fala não vende. É isso que eu ia perguntar. Tu fala não vende no sentido literalmente No passar. sentido de passar o cartão. Aham. Certo. É, no sentido de passar o cartão, mas claro que a gente Mas tem não, muita mas responsabilidade sobre a venda. Mas pra entender, aí pronto. Então até onde vai? É assim, dentro da prática hoje lá da agência, acho que é isso que eu tenho que levar em consideração aqui, porque não existe uma fórmula, é que a gente ajuda a construir valor em cima do produto, em cima da marca, e dá as ferramentas necessárias para que a equipe de vendas realize o melhor trabalho possível, para que ela converta toda aquela demanda que a gente está gerando. Então é isso, é meio que formar um campo de muita prosperidade, digamos assim, de muita oportunidade, na verdade, é esse o termo, Pronto, é isso. de Criar muita oportunidades, né? oportunidade para que a equipe de vendas venha e arremate aquilo ali, que ela converta o cliente e fidelize ele. Por isso que dentro da nossa estratégia a gente tem ali, acho que 50% da nossa estratégia é focada em marketing de relacionamento, é focada em quem comprar mais, né? Em quem já se relacionou com a marca, não deixar de relacionar com ela nunca mais. Então, essa é a nossa estratégia lá interna. Ou seja, a visão macro no funil de venda, cuidaria dos primeiros processos, né? Que é de geração de leads, a parte de consciência, etc, né? O comercial, ele arremata, gostei desse termo que você falou. E depois tem um pós-venda, que acho que Relacionamento. que é essa parte mais ligada ao relacionamento. Show. Primeira pergunta respondida, muito obrigado. Vou pra próxima, tá? Segunda, certo? Eu queria falar o seguinte, sobre a relação... eu vejo que antigamente, tá? Muitas das marcas grandes, icônicas, e aí eu tô falando de mundo, tá? Eram ligadas aos estilistas. Sim. Né? Você tem alguns exemplos aí, enfim... Yves Saint Laurent, Gucci... Chanel. Aham. A bolsa que você está usando, inclusive, entendeu? E por aí vai, né? Então, assim, e tinha muito isso. Hoje, eu percebo que houve uma migração dos estilistas para os influenciadores, né? Ou seja, muitos influenciadores começaram a carregar, né, as suas próprias marcas. Como é que tu vê esse movimento? Isso é uma tendência? Aonde que isso vai parar? Enfim, é intencional? Vale a pena hoje, eu tô aqui, criar uma marca Vini Souza? Como é que é isso na tua cabeça? Eu acho assim, tudo depende da oportunidade, do quão de energia e de estratégia eu vou colocar naquilo ali. Quando a gente estava falando de marketing de influência, eu esqueci de pontuar uma coisa, assim como a Farm e a Reserva são case, a NV também é. Uhum. E ela, ao invés de ter É um nascido exemplo, por exemplo, toda a estratégia dela para o Facebook, como foi Reserva e Farm, foi no marketing de influência. Ela não se preocupou em construir imagem. Ela se preocupou em ter um branding super forte e trabalhar com um monte de influenciador. Essa foi a estratégia dela, uma estratégia assertivíssima de venda e virou case por causa disso. Então, assim, eu vejo que é um movimento que está existindo agora, que não necessariamente vai existir daqui a pouco, ou que não necessariamente vai acabar também. Vai depender do quão estratégico, de É quão pro empresária negócio, né? essa pessoa foi. Vai depender do quão resiliente ela foi também. Porque a gente sabe que ter um negócio não é fácil. Então, assim, a gente tem que entender que oportunidades sempre terão para quem quiser fazer o negócio acontecer. Aí, Raíssa, tinha um saco aqui, ó. Tá do tempo aqui, viu? Bruno tá com a plaquinha Foi levantada quanto ali, viu, tempo cara? já? Não, não fala não. Vamos continuar aqui. Certo. E Eita! Parece que tá em 10 minutos. pronto. E falando sobre essa questão das marcas levarem o nome do estilista ou da influenciadora, né? Aí a gente entra na pauta que é o ego, né? Até quando eu falo muito de quem serve a quem, né? E eu sei que você atende algumas marcas que não necessariamente carregam o nome da Tem proprietária. marcas com... Não necessariamente, mas eu vejo que muitas vezes a proprietária se tornou influenciadora e começa a haver uma distorção dessa relação, né? Quem serve a quem? Se é a marca que serve a proprietária / influenciadora, se tornou influenciadora, ou se a influenciadora serve a marca, né? Como é que é pra ti isso? No nosso caso, né? Todas as estratégias, quando a cap aparece, é uma estratégia adicional. A marca sempre vai ser maior do que Certo, mas a cap. você sabe que tem uma coisa chamada Sempre. ego, que às vezes a pessoa... Bom, essa é a estratégia da agência, mas às vezes a pessoa começa... Eu acho que entra naquele processo de educação que eu falei anteriormente, sabe? Às vezes que isso pôde acontecer com a gente, na mesma hora eu trouxe dado, informação, base, trouxe estudos, trouxe tudo para dizer, olha, não é assim. Não, a marca não é você.
Você pode engravidar, você pode quebrar o pé, você pode viajar, você pode ter uma vida que não dependa da sua cara para a marca vender. Essa relação de dependência, ela é totalmente nociva e até um pouco amadora hoje em dia, né? A gente tem muita informação. Então, assim, vamos usar, sim, sou super defensora, como estratégia adicional. Meu, Uhum. boa. Vamos fazer um shooting, vamos fazer uma live, vamos fazer um provador. Mas a gente também tem shooting com outras pessoas, a gente também tem live com outras pessoas, a gente também tem Ou provador com outras seja, pessoas. você serve a marca. Fique claro Exatamente. isso. É uma estratégia adicional. Ninguém vai falar tão bem da marca quanto a dona, quanto quem criou, quanto quem idealizou aquilo ali. O amor, o jeito de falar é totalmente diferente. Então, por que que eu não vou usar isso para ter mais resultado? Eu vou usar isso, sim, mas de maneira estratégica. E antes Boa. da gente passar a bola pro Will fazer a pergunta final, certo? Dentro dessa mesma pauta, você comentou na palestra sua sobre essa vontade que você tem de conectar os clientes do segmento, né? E Sim. até o quanto isso é possível, é utópico, entendeu? Juntar o mercado. Porque, inclusive, é um dos nossos propósitos aqui com o Moda é Foda, né? É trazer a galera pra mesa. A gente tem que falar com muitas pessoas, né? Mas pra ti, assim, como é que você, Raíssa, vê isso? Vini, eu sou agente ativo. Se qualquer cliente meu tiver resistência por isso, eu vou chegar pra você e dizer, gente, que coisa cafona. Pelo amor de Deus, tu pode trocar com outra pessoa que tá tendo resultado, tu não vai se unir a ele. Por quê? Quantas pessoas tu já conheceu lá nas reuniões que tu vai? Uhum. Eu faço questão de apresentar. Chego lá na mesma hora. Gente, eu acho que. Ops. Eu acho que é nossa obrigação. Se eu quero um mercado mais consciente, se eu quero um mercado mais unido, se eu quero um mercado maior, se eu quero que o mundo inteiro conheça o que a gente faz aqui no Ceará, vocês têm que dar as mãos mesmo. Faz parte do Faz processo essa Com toda certeza. união, né? Vamos colocar Com assim. toda certeza. E outra coisa, os nossos clientes mais antigos, eles são amigos. Eu fico até com medo. De um ficar conversando Trocando com o demais, outro, né? trocando demais. Tô brincando, porque eu me meto também lá. Então, assim, eu acho que quando a gente faz um negócio pro bem, e sempre vai ser essa a nossa intenção, mesmo que em algum momento não seja o que de fato aconteceu, eu acho que valeu a pena. Então, eu tento unir mesmo o mercado. Eu tenho uma cliente mais antiga também, e, enfim, uma pessoa que eu amo de paixão, que ela fica, fulano me copiou. Eu falei, que fulano te copiou? Que história é essa? Cada marca tem sua história. Mas já deve ter tido umas belas, umas tretinhas entre nessa Lá situação. na agência não, Talvez não entre os sabia? clientes, mas em relação ao O mercado. mercado em si, com certeza. Mas eu acho assim, até a gente mesmo, assim, gente, você tá copiando, ótimo. É a referência. Ótimo, Ei, não Raíssa. queira matar a pessoa, mas calma, entendeu? Ótimo. Não, tem uma visão sobre isso que é tipo assim, a estratégia, às vezes, ela pode ser a mesma. Só que o que A execução diferencia... é diferente, Não, né? e às vezes a essência das marcas, em cima da mesma estratégia, gera resultados totalmente diferentes. Gente, Sim. falei pra vocês, eu tenho 10 clientes de atacado lá na agência. O resultado que uma influenciadora dá pra um é totalmente diferente pros Isso eu outros 9. acredito. Isso eu acredito. O evento que um faz é totalmente diferente dos outros. Porque cada um são muitos fatores, não é só o marketing. É o produto, é a equipe de venda, é a loja, é o prazo de entrega, é a forma de pagamento. É tanta coisa que influencia que não adianta você achar que eu vou trabalhar com fulana porque fulana zerou o estoque da marca do meu amigo. Uhum. Não funciona pra você. Se as marcas têm história, cada um tem sua realidade, cada um tem Exato. seu motivo, pode ser que aquela influenciadora A, B ou C não dá match com o teu negócio, né? Exatamente. Total. E vice-versa, né? Exatamente. Will, a E pergunta aí? final, Will. Senão o Já Brandão vamos aqui pro final? como a gente pelo pé, cara. Certo, beleza. Cara, a gente tem uma máxima aqui, Raíssa, que é a nossa marca do podcast, né? Eu quero te perguntar por que moda é foda. Porque a moda é cheia de oportunidades. Porque a gente pode criar um mundo de infinitas conexões, de infinitas histórias. Porque pra mim a moda é como a gente, ela é única, assim. Eu não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a você, não tem ninguém igual a Vini. Então, pra mim ela é tão foda porque ela pode ser uma coisa que é rara, que é única. Gente, qual é a palavra? Me ajuda a desenvolver uma palavra bem linda. Não. Não, concordo. Cada um de nós temos uma essência. Cada um de nós somos únicos. A gente tem um mundo de possibilidades, um mundo de referências, de reações, de valores.
Então, assim, sabe a preciosa? Tipo assim, eu acho que ela é preciosa porque ela pode ser incomparável. Porque ela pode ser. Eu queria dar uma palavra pra poder ficar lá na headline. É intangível? Não, eu acho que se tu for colocar uma palavra, ela é única mesmo, entendeu? É a pessoa, a moda, se tomar com cada pessoa, é como se fosse uma joia. Exatamente. Exatamente. Ela é como se a gente construísse histórias e ninguém pudesse copiar aquilo ali, sabe? Boa. Foi? Show! Meus amigos, pra vocês chegarem até aqui, muitíssimo obrigado. Segue a gente lá, @modaefoda. Ó, Raíssa, foi um pedido de vocês, tá? Quem vocês querem ver por aqui? Tá certo? Então, @modaefoda em todas as plataformas. Eu, @ViniSouza 3 underlines, este jovem. Will, @William Marques. E Raíssa, como é que a gente encontra? Ah, vamos lá, são 3. Pra onde é que eu olho? Pra Qual é a cá. câmera? Essa? Pra cá. Pronto, vamos lá, são 3. É Raíssa Tomás, com Y e 2 S. THOMAZ. Issa.agência e Issa Marketing. A agência, nosso portfólio, tem lá vocês. E no marketing com os nossos alunos. Boa. Show de bola. Olha a Vig, hein? Olha aqui, ó. Finalizando o episódio, ó. Cheirinho da Vig, galera. É com você, Brandão. Valeu.